partir de 2 a 6 anos, irmãos, salãozinho infantil, seguir lá mais salinha para ter aula. Sem mais delongas, pastor Serenino. Boa noite, meus amados irmãos. Vamos louvar o nosso Deus agora com a parte da mensagem do Senhor. Possamos ter nosso coração aí atento e batendo, pronto para receber a palavra, não somente em nossas mentes, como tem focado várias vezes essa mesma repetição, mas de fato possamos viver na prática a palavra de Deus. Estamos no Evangelho de João já há um bom tempo e vamos continuar então esse estudo, e estamos aí na altura do capítulo 11. João, em seu Evangelho, capítulo 11, dos versos 55 ao verso 57. A temática de hoje é os desejos do coração. Iremos ver então essa temática dentro do texto a qual iremos abordar. João 11, 55 a 57, diz assim a palavra do Senhor.
Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuraram Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Vamos orar ao nosso bom Deus. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, abre mais uma vez o nosso coração para compreendermos as verdades do Senhor, pois temos um desejo, como ser o teu povo, de ser um povo que vive conforme a vontade do Senhor. E para isso, primeiramente, precisamos entender a tua vontade. E o próximo passo é nós clamarmos a ti, que o Senhor nos capacita para fazer a tua vontade. Pois muitas vezes temos o conhecimento, muitas vezes temos entendimento do que o Senhor quer, mas o nosso coração nos leva para fazer aquilo que não agrada a ti. Então te rogamos, Deus bendito, que sejamos um povo fiel ao Senhor, um povo que vive conforme a tua vontade, servos, escravos de Cristo. Esta é a nossa oração e te oramos por intermédio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos a nossa lição central. Pessoas sempre estão em busca de satisfazer seus desejos. Então o ser humano, naturalmente, ele faz o que faz porque ele tem um desejo, ele tem um plano, ele tem um objetivo. Iremos ver então essa temática, essa lição na aula de hoje, na mensagem de hoje à noite. Mas revisando o capítulo 11 de João, aqui temos um relato impressionante. Aqui temos um relato de um homem morto há 4 dias, sepultado numa gruta. De repente o Senhor aparece nesse local e diz: Lázaro, vem para fora. O que acontece? Lázaro então vem para fora e mostra-se ali o poder de Cristo. E o propósito então principal desse evangelho, nós temos que sempre enfatizar isso, primeiramente mostrar a divindade de Cristo. Cristo é Deus, pois somente Deus pode tirar alguém dos mortos após 4 dias da seu sepultamento. E o outro propósito que está acompanhado com esse primeiro propósito é que as pessoas creiam que Cristo é o único Salvador. Então o relato tem esse objetivo de João: olha, Cristo é Deus, Cristo é o Salvador. Então ao ler isto, ao ler o Evangelho, temos que ter essa chave hermenêutica em mente, procurar ver onde o texto vai mostrar a divindade e mostrar também que a mensagem de Cristo é aquele que pode salvar o ser humano. Agora, irmãos, passando para a parte final do capítulo 11, graças a Deus estamos aí na parte final do capítulo 11 de João. Temos então os últimos versículos mostrando que o ser humano tem desejos e está em busca de satisfazer esses desejos. Então o primeiro desejo que o ser humano tem aqui é ser considerado puro aos olhos de Deus. E aqui temos um certo paradoxo, pois o ser humano, ele não quer a Deus, ele não busca a Deus, ele é inimigo de Deus por natureza, mas ao mesmo tempo ele quer de alguma forma se purificar. E é isso que nós vamos ver aqui no verso 55. Veja só: estava próxima a Páscoa dos judeus, essa festividade importante, e muitos daquela região
subiram para Jerusalém antes da Páscoa para o quê? Se purificar. Olha o paradoxo. Esse povo aqui tem o objetivo já em mente: vamos matá-lo. Matar a Cristo, matar a Deus. E ao mesmo tempo que querem matar a Cristo, eles odeiam a Cristo, eles querem também se purificar. Querem matar aquele que pode purificar e querem ainda se purificar através aí de ritos que eram feitos aí, oblações, mergulhos então e batismos que eram feitos. Então, irmãos, temos aí uma primeira verdade: os homens desejam ser puros no sentido somente religioso. As pessoas são assim, fazem de tudo para ter essa purificação religiosa, mas no aspecto moral, que é o mais importante, o ser humano não quer ser moralmente bom. O ser humano não quer ter uma transformação de caráter, de vida e de conduta. Ele só quer somente fazer um ritual que ele vai aliviar sua consciência, onde esse ritual tem essa mensagem que ele realmente foi purificado pelo ritual. Mas de forma alguma ele quer ter uma vida que honre a Deus, que de fato glorifique o nome do Senhor. Aqui temos o segundo ponto a atestar, irmãos, que a impureza humana não é adquirida fisicamente. O ser humano quer se purificar por meio desses ritos. E aqui temos uma outra verdade, que a impureza do ser humano não é adquirida fisicamente. E havia então essa visão naquela época e também hoje. Algumas pessoas acham que se tornam impuros porque tocaram em um animal morto, porque tocaram em algo puro, e essa impureza lhe contaminou. Então precisamos aí se limpar, dessa impureza. Então essa é a ideia que predomina ainda hoje. Mas a impureza humana, irmãos, não é adquirida, ela é passada de geração em geração. O pecado, irmãos, não é algo que nós adquirimos, é algo que nós já nascemos. Somos filhos de Adão. Adão não pecou? Eva também não pecou? Quem nasce de Adão e Eva, que é eu e você, já nascemos com essa herança, já temos o pecado já em nosso DNA. E eu que tenho filhos pequenos, estou convivendo diariamente com crianças, já percebo que na primeira oportunidade, primeiramente a Elisa, ao invés de mostrar-se dura, mostrou que o seu coração realmente é teimoso. E Túlio também, nessa mesma faixa etária aí, com crianças da mesma faixa etária, KTL, Ayrton, outros irmãos também, já sabem, o ser humano nasce bom, já nasce com essa herança, essa impureza. E a pergunta é: como é que nós podemos então tirar essa impureza? O ser humano acha, sem Deus, que é através dos rituais, de tomar um banho, deixar de comer alguma coisa, deixar de fazer outra coisa, não é? Mas sabemos que isso não é suficiente. Então vamos ver aqui, irmãos, as formas que algumas religiões, algumas pessoas acham que essa impureza é retirada. Primeiro, cristianismo. Alguns creem que o batismo é visto como um sacramento que lava aquele pecado original e inicia então assim a vida cristã. Então alguém vai achar o seguinte: olha, no batismo o meu pecado, ou o pecado original, a qual eu herdei de Adão e Eva, esse pecado ele é purificado. Então o batismo é que salva, o batismo é que tira a impureza. E há crentes que acham que o batismo de alguma forma lhe purifica também. Há crentes que acham que se batizarem vão ser mais santos, mais puros. Mas o batismo, irmãos, é uma figura de identificação.
quando vamos fazer o batismo, que é uma única vez, estamos ali afirmando, não é? Quem está a se batizar, olha, eu sou lavado pelo sangue de Cristo, já fui lavado pelo sangue de Cristo, eu quero viver de forma testemunhada a Cristo, ele proclama com a própria boca, eu sou um crente ao se batizar, eu sou um salvo, fui lavado pelo sangue de Cristo. Uma outra forma que as pessoas acham que pode haver esse lavar da impureza é sacramentos que envolve aí a ideia de penitência. Então temos a Igreja Católica, a confissão dos pecados a um sacerdote, né? Quem aí já fez parte do catolicismo sabe que isso existe, né? Você vai lá na Igreja Católica e tem lá um padre um recinto lá e você começa a confessar: ó padre, eu fiz isso. O padre vai passar para você uma lista de coisas para você se purificar desses pecados. Tem que orar tantos Ave Maria, Pai Nosso, fazer tal coisa, jejum e coisas assim para poder ter o seu pecado purificado. E ainda nessa ideia de penitência, alguns acham que o autoflagelo é uma forma de você se purificar, se bater, né? Receber o castigo do seu pecado para assim se libertar do próprio pecado, ou mesmo andar de joelhos, subir uma escadaria, e ao chegar no topo da escadaria, os seus pecados foram purificados. Então a penitência, irmãos, não é a forma de você de forma alguma purificar o seu pecado. Se você pecou, não vá tentar sofrer para ter ali o peso do seu pecado saciado ou aliviado. Não é assim, irmãos, que nós lidamos com o pecado. Na verdade, quando o crente peca, temos que confessar nosso pecado a Ele, nos purifica de todo o mal. Essa é a forma de lidarmos com o pecado, certo? Indulgências também fizeram parte aí da história do ser humano, religiosa. Então alguns pagavam para ter seu pecado limpo, purificado, e até pagavam por parentes que já partiram. Então está lá o seu parente, não é? Essa aqui é uma fábula mesmo, é coisa da cabeça do ser humano. Está lá o seu parente no purgatório. Você sabe que ele fez muita coisa errada. Você, sabendo que ele está sofrendo lá, ele está sendo purificado no purgatório, você pode pagar o valor, uma indulgência à Igreja Católica, e aí o seu pai vai sair daquele purgatório e vai para onde? Para o céu. Mas também, irmãos, essa forma, a indulgência, não é a forma correta de purificação dos pecados. E o hinduísmo vai afirmar o seguinte: o banho no rio Ganges, né? Um rio bem famoso lá na Índia, onde o esgoto e o rio se misturam. Então o povo vai lá, se banha ali, para ter então ali uma purificação espiritual, uma purificação religiosa. Então já imaginou ser purificado tomando banho no esgoto? É o que acontece no hinduísmo. E acontece então nessa religião aí, e nós sabemos que está fora do padrão divino. Irmãos, agora vamos ver a única forma correta de purificar o pecado é através do sangue de Cristo. E aqui vem só o propósito final do Evangelho, que é apresentar Cristo como uma salvação, se faz aqui no primeiro ponto da nossa mensagem. Chegamos ao ponto então de dizer e de afirmar: Cristo purifica os pecados. Ele é o Salvador. Ele é aquele que nos compra através do seu sangue. Veja só alguns textos, irmãos, que é a nossa base. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo realizou já a obra de quê? De purificação.
Ele que é a divindade em pessoa. Ele fez essa purificação e após isso está agora à destra do Pai, sentado. E a ideia aqui é que ele está descansando. Então a obra de purificação já foi feita. Se eu tentar me purificar por qualquer outro meio, é um trabalho que é o quê? Em vão. Porque Cristo já fez a obra, está lá sentado à destra do Pai, dando a ideia então que essa obra já foi feita. Então, para que eu tenha o meu pecado purificado, aqui quando falo sobre agora salvação, eu preciso simplesmente crer em Cristo. Ele é Deus, Ele é meu Deus, Ele é o meu Salvador. Essa proclamação da sua boca mostra que de fato Cristo é o seu Salvador. A salvação, a purificação é algo muito simples. É algo que é de fato de graça. Porque veja só, somente confessando Ele como seu Salvador, nós já temos a purificação. Isso é de graça. Pense só quantos pecados você já cometeu. Pense só quantas vezes você já fez algo terrível. E para ter o perdão de tudo isto, é só preciso crer em Cristo como seu Salvador. De fato, isso é de graça. Outros textos aqui, irmãos, que falam sobre essa purificação, veja só, agora no capítulo 9, versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. Então as cerimônias que os judeus faziam não tinham valor nenhum, não é? São coisas que o ser humano cria, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Olha, essas tentativas de cerimônias que envolvem não comer, guardar dias, não beber, tomar banho, se batizar, essas coisas não têm poder nenhum para purificar. Quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, igreja, povo de Deus, não é mais necessário as cerimônias de sacrificar animais, de guardar os dias lá da festividade do povo judeu. Não é mais necessário dizer: eu não posso comer isto porque vou me contaminar. Se eu comer um bode ou um porco, vou me contaminar. Isso não existe, isso é coisa da mente humana. Cristo, uma vez por todas, uma única vez, já faz essa purificação dos pecados. Você precisa dele, ele é a redenção, ele é a salvação. Agora nós temos o segundo desejo do ser humano: ver as coisas espetaculares satisfazendo curiosidade. Então o ser humano tem esse desejo. E o desejo por coisas espetaculares em si só não é errado. Eu mesmo gosto muito, ou gostava muito, quando eu tinha um time bom para torcer, né? Que era o Brasil de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo. Quando você olha para aqueles jogos, e quando chega aquele tempo de antecipação, né, da próximo jogo, você sabe que o Brasil vai ganhar e vai ter algum show, alguma coisa espetacular de Ronaldinho Gaúcho, um banho, uma saia, algo assim. Esse espetáculo é aquele que nos dá uma expectativa, e cada lance eu ficava pulando e rindo. Então esse desejo do espetáculo em si só não é errado, mas o espetáculo
na vida religiosa, na igreja, aí sim é errado. Esse desejo de espetáculo na igreja, isso sim, não é somente errado, mas é muito errado. E os irmãos já devem entender onde eu quero chegar. Porque as igrejas de hoje querem então satisfazer os desejos do ser humano por espetáculo dentro da igreja. Vamos ao texto, verso 56. Lá procuraram Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? O que vocês acham? Virá aí na festa? Então Cristo estava em Efraim, junto com os seus discípulos, porque ele foi ameaçado de morte nesse deserto. E aí chega a Páscoa, onde o judeu tinha a obrigação de ir para Jerusalém festejar essa festa. E aí o povo chegando em Jerusalém, no templo, e aí? Será que o homem vem? Será que aquele homem que tirou um homem morto ao 4 dias da sua sepultura, ele vai vir? E temos aí o povo, a liderança religiosa, querendo matá-lo. O que ele vai fazer agora, hein? Se ele vier, vão querer prender e matar. Como ele vai se livrar? O que ele vai fazer? Vai sair voando? Vai desaparecer entre a multidão? Vai fazer algo diferente? Queremos ver o que? Espetáculo. Ele vem, o homem vem, o espetáculo vai aparecer, vai ter o espetáculo, vai ter essa disputa. Irmãos, percebam que os judeus então amavam os sinais, os judeus tinham esse desejo por sinais. E aqui temos uma outra verdade: aqueles que só buscam sinais mostram a falta de verdade, da verdadeira espiritualidade. Tem gente que quer ir para a igreja para sentir um arrepio, alguma coisa diferente. Eu quero sentir algo que eu nunca senti antes. Eu quero ver algo que eu nunca vi antes. É um desejo por sinais. Claro que devemos ter um desejo e orar a Deus para que Deus cure pessoas que nós amamos. E Deus vai fazer isso, Deus vai manifestar ali o seu poder. Ali é um sinal de Deus. Quando Deus cura alguém, isso é um sinal de Deus. Mas esse desejo de vir para a igreja, de vir para algumas coisas para ver algo, eu quero ver algo diferente, eu quero ver o que o pastor vai fazer, eu quero ver o que vai ter hoje, será que vai ter aqui uma luta livre? Será que vai ter aqui algum tempo de show, algum espetáculo? Vamos ligar as luzes, vai ter muita música, vai ter, como é que vai ser? Como é que eu vou ser impactado hoje pelo teatro, pelo show? As pessoas ainda buscam sinais, como os judeus amavam sinais. Mas isso é um sinal de falta de quê? Espiritualidade. Irmãos, eu quero sentir Deus. Falamos sobre isso no último domingo. Eu quero ver Deus presente em minha vida. Mas isso deve ser fruto do quê? Do conhecer a Deus espetacularmente. Ao buscar a palavra e ler, eu vou conhecer um Deus espetacular e vou sentir um Deus espetacular. Mas se eu ver a igreja, ver um espetáculo onde não é apresentado Deus espetacular, eu vou ter um tipo de sentimento espetacular, mas isso é uma falta de espiritualidade. Eu quero sentir a Deus através de conhecer a Deus pela sua palavra. Agora temos textos aí, irmãos, que vão concordar com esse verso 56 de João 11. Veja só. Então os escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Vocês querem ver sinais? Vocês querem ver algo miraculoso? Mas vocês são uma geração má e adúltera. Vocês não são espirituais para querer ver sinais. Vocês são de fato geração ruim, que não teme a Deus. Mas vou lhe dar um sinal.
o de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Cristo iria morrer. Esse era o maior sinal de todos. Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. O povo viu o sinal, mas ainda não se converteu. O povo matou a Deus. O povo viu Deus ressuscitar. E o povo ainda não creu em Cristo. Geração má e adúltera. Vocês buscam sinais achando que isso é ser espiritual, mas vocês são terríveis, são malignos. Mais um texto, irmãos, que dá a mesma ideia do verso 56. Porque tanto os judeus que pedem sinais, como os gregos buscam o quê? Sabedoria. Mas nós, o povo de fato verdadeiramente espiritual, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O crente maduro, espiritual, ele não está indo para a igreja buscando sinais, ele não está indo para a igreja querendo ver algo espetacular. Ele quer ir para a igreja para conhecer mais a Cristo e pregar mais sobre esse Cristo para as pessoas. E pode ser aqui a igreja dos shows faz sucesso, satisfazendo os desejos por sinais. Pastor, está vendo tal igreja? Tem 5.000 cadeiras naquela igreja. Quando você entra na igreja, você percebe. Porque tem tanta gente lá. Nós somos das casas, né? Tem muita gente lá. O que é? Não é Cristo. Não é a pregação da palavra. Não é Cristo crucificado a mensagem. A mensagem ali é outra. É um teatro, é um show, é um espetáculo. E as pessoas estão lá para ver o espetáculo. E se acham no final do culto, olha que culto maravilhoso. Como Deus falou comigo através do quê? Como Deus falou hoje através, não tem o quê? Pois o Senhor fala através da palavra para a gente. Por último aqui, outro desejo do ser humano. Tem desejos maus do coração. Então o ser humano tem um coração mau e quer que tais desejos do seu coração mau seja rapidamente satisfeito. Em contrapartida, a filosofia deste mundo, em grande parte, vai afirmar o seguinte: o ser humano, ele é essencialmente bom, mas a depender do ambiente a qual ele é criado, as influências que ele vai ter, se for maligna, ele irá tornar uma pessoa má. Se for boas influências, ele fará uma pessoa boa, de respeito, de renome. Mas, irmãos, sabemos que o nosso ambiente nos contamina, nos influencia, isso é verdade. A gente não pode negar isso. Mas o ser humano não é essencialmente bom. Pelo contrário, o ser humano, ele tem um coração ruim. E temos aí a prática de quando algo ruim acontece, dizer que isso é coisa de quem? Satanás. Acontece uma tragédia, isso é coisa de Satanás. Pode ter a ver com Satanás? Pode. Mas perceba só, o texto de João e Tiago. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender, e aí, para o fim, depois de prender, matar. Então o ser humano, não influenciado por Satanás, tinha um plano de prender e matar Cristo. O coração do ser humano é ruim. O coração do ser humano é maligno.
Tiago 1,14 então vai mostrar isto. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha, não é Deus que tenta você, não é somente Satanás que tenta você, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, seu desejo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele vai usar aqui a figura de uma mulher que está para dar à luz. Então essa mulher que está para dar à luz, chega uma hora que não aguenta mais. A criança vai ter que nascer. Ela quer que a criança nasça. Então é assim, irmãos, também o pecado. O pecado, ele se instaura em nosso coração. E depois ele vai querer o quê? Ser visto. Ele vai querer ser saciado. E aí você vai querer, de fato, ali cometer aquilo que está em seu coração. Você vai querer fazer aquilo que não agrada a Deus. Mateus 15:10 também temos a mesma ideia aí, do verso 57, do coração do ser humano sendo maligno. E tendo convocado a multidão, ele disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Olha, a preocupação de Deus não é o que você está comendo, não é o que você está bebendo, não é isto. Isso não contamina ninguém. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Verso 15. Então disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis a explicação aqui onde está? Que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Verso 19. Do coração procede o que? Maus desígnios, homicídios. A gente olha, melhor dizendo, um caso recente, né? Onde um adolescente matou seus pais e confessou friamente. Isso é coisa de Satanás? Pode ser. Mas aqui o texto vai falar para a gente que do coração do ser humano procede o quê? Homicídios. O ser humano, ele é essencialmente, depois da queda, inclinado para maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias e falsos testemunhos. Por isso, irmão, o salmista vai orar: Senhor, cria em mim coração, o quê? Depois de matar Urias e ter relações com a mulher de Urias, depois de ver o peso do pecado sobre a sua vida, ele olha para si mesmo: realmente eu sou maligno. O meu coração, ele é mau, mas eu sei quem pode me purificar. Cria em mim, ó Deus. Lava-me. Lava meu coração. Se você não fizer isto, irei cair novamente. Então essa deve ser a conta do crente. Quando os maus desejos então tomar conta da nossa mente ou coração, que é a mesma coisa da Bíblia, né? Faça como Davi: Senhor, purifica. Senhor, eu estou querendo fazer algo que não te agrada. Lava-me. Me dá forças para não cair. Limpa a minha mente e coloca aquilo que é agradável a Ti. Faz isso, Senhor, para que eu possa honrar a Ti.
para que eu possa ser uma testemunha fiel do Senhor. Aplicações aqui e a parte final da nossa mensagem. Primeiro, ensina as pessoas que a única forma de alcançar a pureza espiritual é por meio da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. A única forma de adquirirmos pureza espiritual não é tomando um banho, não é deixando de tomar Coca-Cola, não é correndo diariamente para emagrecer, não é através de cerimônias, de ritos, não é por deixar de tocar ou tocar em algo. É quem? Cristo. Toda a glória pertence somente a Ele. Ele é autor da fé, Ele é autor da salvação, Ele é autor da santificação. Como é que eu posso lutar contra a carne? Eu luto orando ao Senhor. Senhor, me dá força, me capacita, me faz melhor para ti, para a tua glória, Senhor. Me usa, faz um vaso de bênção. É assim que eu vivo uma vida pura, distante do pecado, através de Cristo. Ele somente salva, mas também nos santifica. Segundo, não se envolva com o cristianismo na busca de coisas espetaculares, nem nutra no coração o desejo por essas coisas. Então não ache que a igreja é lugar de espetáculo. De repente você vai para a igreja, aí o pastor, irmão, vem aqui, e de repente o irmão se manifesta. Não é? E o pastor olha, Satanás, se ajoelha, pula, sai agora, espetáculo. A gente que vai para a igreja fica para ver isso. Eita, o pastor é poderoso mesmo. Ele tem poder sobre demônios. E aí você volta à igreja, onde começa o pessoal a pular, saltitar, brincar, correr debaixo das cadeiras, cair. Você quer essas coisas? Mas seja sábio, isso não é algo conveniente para a vida espiritual e religiosa. Esses espetáculos não cabem para a vida religiosa. A igreja é um lugar de pregação da palavra. Cristo deve ser o centro, não as pessoas, não o show, não o teatro. Cristo deve ser o centro. Então não busque essas coisas, nem tenha inveja de igrejas cheias, mas vazias de Cristo. Terceiro, fique alerta com os desejos escondidos do coração. Irmãos, nosso coração é a fábrica de quê? De ídolos. Rapidamente, nossa mente pode ter pensamentos pecaminosos. Ao ouvir esses pensamentos, não brinque, não é? Eu vi um relato, já contei aqui para vocês uma vez, de um pastor de renome, dizendo que ia pregando nos lugares, né, porque ele tinha esse renome, então ia pregando em várias igrejas. Isso acontece, é comum em alguns mestres da palavra de Deus. E acontecia que tinha alguns cantos que começavam a levar cantadas das irmãs. E ele começou, no princípio, a repreender essas irmãs e repreender qualquer pensamento que envolva CD, mas chegou um ponto que ele descansou. Não vou mais lutar. Não vou mais lutar contra esses pensamentos errados. Eu vou viver minha vida do meu jeito, de repente caiu no pecado. É assim, irmãos, que o pecado faz. Ele começa a nascer. Se você não tirar, se você não orar a Deus para que isso saia, ele vai nascer e aí vai ser terrível a sua vida. Temos que pedir mais uma vez, como salmista, crie em mim, ó Deus, no coração. Precisamos de uma igreja que tenha compromisso com o Senhor, compromisso
em ser fiel ao Senhor. A gente pode ser igreja pequena numericamente, mas o que a gente não pode ser uma igreja entregue aos pecados. Deus que acrescenta as pessoas. Se Deus quiser acrescentar pessoas aqui, vai lotar. Mas cabe a quem? Ao Senhor. Um planta, outro rega, mas de onde vem o crescimento? Do Senhor, de Deus. Mas o que não pode nos faltar é aquilo que Ele nos exige: uma vida de fidelidade a Ele. Povo santo, compromisso. Essa igreja deve estar perto do Senhor. Talvez seja distante da sua casa, mas está perto do Senhor. Venha para cá, venha cultuar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus bendito, te louvamos, ó Pai, por mais um culto ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, mais uma vez, trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas, que sejamos um povo fiel, remanescente, temente a Deus, que tem compromisso e zelo em adorar-te corretamente. Também te rogamos, ó Pai, por almas que não conhecem a Cristo como Salvador. O Senhor possa nos usar como indivíduos e como igreja, coletivamente, para levar a mensagem. E o Senhor possa tocar os corações e salvar pessoas. Temos esse desejo de pessoas também conhecendo a Cristo, crendo também em Cristo. Também pedimos, ó Pai, por proteção para a tua igreja. Nos livra, ó Pai, de todo mal, todo pensamento pecaminoso, que não venha de fato a se alojar em nossa mente, nosso coração, e assim nascer desse pensamento pecaminoso, do pecado, que pode destruir nossas vidas. Glorifica, ó Pai, a tua igreja e glorifica o teu povo. Esta é a nossa oração e te oramos pelo intermédio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, temos aqui alguns avisos, né? Eu lembrei dos avisos, certo, irmãos? São milagres, né, Deus, para essa noite. Deixa eu colocar aqui para vocês os avisos. Programação para o mês de julho, dia 19 e 20 de julho, teremos nosso aniversário de 25 anos. A data bem fechada, né? Então deve ser um momento que deve então se empenhar para fazer aí o melhor aí para o Senhor. Pastor Arão será nosso presidor. E no domingo, dia 20, pela manhã, às 12 horas, após a nossa escola bíblica dominical, teremos uma feijoada, não é isso? E o valor por pessoa é R$20. De 7 a 12 anos, o valor é o quê? 15. Abaixo de 6 anos não paga, certo? Então esse é o valor. É um valor que está bem em conta, não é caro. Para você comer, né, uma feijoada por R$20, isso está muito bom, na verdade. Procure então para essa programação aí, especialmente da panela do almoço. Procure a irmã Maísa e procure Paula, Isabela, Sérgio, Diego e Paula, para você então colocar o seu nome e pagar também os R$20, que é de graça. Irmãos, essa programação não deve os irmãos faltarem. Façam um esforço, mas pastor, só vem no domingo à noite, só vem na quarta-feira. Não, mas venha nesse dia para essa programação, festejar. É nosso tempo de festa, né? Ao Senhor, por mais um ano que o Senhor concede então na igreja aqui no Monte Santo. Irmãos, encerrou-se o culto, tá bom? Teremos aí, certo? Teremos férias mulheres após, né? Mas teremos um racha quinta-feira. Quinta-feira os homens então devem procurar após o culto. Pastor, eu vou jogar, certo? E aí vai ser lá na Alça Sudoeste, no Clube Paulistano, certo?
de 8h30 até as 10 da noite, na quinta-feira, especialmente essa semana. E a outra semana que vem vamos colocar uma data melhor, bem melhor, porque sexta-feira temos aqui o seminário, temos aqui também um mutirão, certo? Sexta-feira que vem agora, à noite, terá o seminário, como os irmãos já conhecem, como acontece, de 6h30 até 10 da noite. Vai ter o jantar para quem vai participar do seminário e também para quem vai vir para o quê? Para o mutirão, certo? Então, mutirão, sexta-feira à noite e sábado pela manhã e tarde, se precisar. Seminário também vai ser nesse mesmo horário, sexta-feira à noite, sábado de manhã e tarde. Tá bom? Então, quem for participar do mutirão, vem que vai ter para vocês já a refeição, não se preocupe com isso. Quem está sendo convocado para esse mutirão, qualquer pessoa, né? Vem ajudar. Não vai ser algo tão difícil de fazer para esse mutirão, ok? Ensaio das mulheres agora. Deus abençoe a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém.